Bom, gente, então aqui a gente tem um passo a passo, né, de como calcular a árvore geradora mínima, né, através do algoritmo de Prim. Eu percebo que esse método, né, não é dos mais a partir do momento que você vê o algoritmo, né, não é uma coisa simples, né, de cair a ficha, mas a gente acompanhando passo a passo aqui fica um pouco mais fácil. Então, o que vai acontecer? O que a gente tem aqui? Eu tenho um grafo, né, de exemplo. Tem esse grafo aqui. A gente vai ter esse representando, né, aquele nosso dicionário. A gente vai ter essa fila de prioridade A, B, C, D, E, F. Para cada um desses, representando os vértices, né? E para cada um desses vértices a gente vai ter um par com o valor da chave e um valor para o predecessor, tá? Então vai ser uma dupla, né? Uma dupla para a chave, uma dupla e um valor para a chave e um valor para o predecessor. Então assim, como eu falei para vocês no algoritmo, todo mundo começa com infinito no valor da chave e com nenhum predecessor. Porque o algoritmo não começou, a gente não sabe por quem que a gente vai passar. Então a chave vai ser infinita para todo mundo vai estar estourado de valor de chave e não vai ter nenhum predecessor. A gente precisa falar para o método quem que vai ser a raiz. Tá? Quem que vai ser a raiz. Então, por onde que a gente vai começar a varredura aqui nesse grafo, né? Por onde? Por quem? Bom, eu vou supor aqui que a minha varredura vai começar no A. Não faz diferença por quem a gente começa, tá? Mas eu vou colocar aqui que a gente vai começar do A. Bom, o A, como a gente vai começar por ele, eu vou vir aqui no par, representado, né, no A, e vou colocar para o valor da sua chave 0 e o predecessor do A é o vazio, tá? E é vazio mesmo porque nunca vai mudar isso porque ele vai ser a raiz. Ninguém vai chegar no A, tá bom? O A vai ser a raiz da minha árvore geradora mínima. E aí o que eu faço? Eu retiro esse valor da minha fila de prioridade. Por quê? Porque este valor aqui vai ser o valor, vai ser o vértice, né, de menor chave. Repara que o A tem 0 de chave e o resto está tudo infinito, ó, tá tudo estourado. Tá bom? Então o A tem 0 de valor da chave, não tem nenhum predecessor. Então eu já posso arrancar ele da fila. Por isso que eu coloquei vazio aqui. Né? Eu coloquei esse xizinho vermelho aqui, representando que ele foi retirado da fila. Só que assim, o que eu faço? Né? Retirei o A da fila. Então agora eu tenho que analisar todos os adjacentes a A, que ainda estão na fila. É isso que o algoritmo fala, né? Ó, retira o vértice com menor chave, analisa para todos os adjacentes dele o seguinte: se o vértice adjacente ainda está na fila e o peso da aresta para o vértice que eu estou observando para esse adjacente for menor do que a chave do adjacente, então você fala que o predecessor desse adjacente é o vértice que eu estou observando, a chave desse adjacente vai ser o peso da aresta entre o vértice que eu estou observando e ele, e aí eu atualizo essa chave na fila também. Então, isso aqui é só uma coisa técnica, né? Esses dois pontos aqui são os principais. Falar que o vértice que eu parei é o predecessor do adjacente, esse adjacente que eu estou analisando, e eu preciso analisar a chave do adjacente com o peso da aresta. Então, o A é o vértice que eu estou analisando. Quem são os adjacentes do A? O B, o C e o F. E aí eu faço o seguinte. Venho aqui no B, no C e no F. Aqui o F. E faço o seguinte. O valor da aresta do A para o B, que é 10, é menor do que o valor que atualmente está no par, né? Para a chave do B. O 10 é menor do que o infinito? É. Então o que eu tenho que fazer? Eu vou colocar o valor dessa aresta, do peso dessa aresta, no lugar da chave do B. E vou falar que o predecessor do B é o A. Tá? Então eu faço essa atualização. Quem está azul aqui nessa tabela é porque foi atualizado. Então, agora, o predecessor do B é o A. E a chave dele é 10, que é o peso da aresta. Vamos para o próximo, o C. Qual que é a chave do C? A chave do C é infinito.
Qual que é o peso da aresta do A para o C? É 5. 5 é menor que infinito? É. Então eu vou ter que atualizar. Então eu venho aqui e coloco 5. E quem que é o predecessor do C? É o A. Tá bom? E para o D? Mesma coisa. Vou colocar o peso da aresta, que é 20. Falar que o predecessor dele é o A. E para o F é a mesma coisa. Tudo bem? Então, só nessa primeira análise aqui, né, da raiz do vértice, eu já consegui trocar 1, 2, 3, 4 pares aqui. O par do B, o par do C, o par do D e o par do F. E agora, o que eu faço? Agora eu recomeço dentro desse while aqui, né? Retire vértice de menor chave. Então eu tenho que pegar o vértice que tem a menor chave. Quem que é? Bom, tem o 10A, o 5A, o 20A, o infinito vazio e o 10A. Quem que é o vértice aqui de menor chave? O vértice de menor chave é o C, né? Que tem chave 5, de peso 5. Então, eu retiro ele da fila, tá? do dicionário lá, porque ele teve a maior prioridade. Tirei, coloquei um X vermelho aqui. E agora eu vou analisar quem são os adjacentes ao C, que ainda estão na fila. Tá? Então, tem que ter essa ressalva. Então, vamos lá. Quem são os adjacentes do C? É o B. E qual que é a chave do B? A chave do B vai ser 10. Vai ser 10. E aí eu troco. Eu ia trocar por quê? Pelo valor da aresta aqui, que é 10 também. Como não compensa, né? Não é maior, então eu vou deixar quieto. Deixa lá. Deixa do jeito que tá. Deixa o 10. Deixa o 10A aqui. Quem que é o próximo? O próximo é o A. Só que o A não tá na fila, né? Ó, eu ranquei ele antes. Então eu deixo quieto. Já esquece isso daí. Quem que é o próximo? O próximo é o F. Né? O F, do C pro F vai ser 5, o peso da aresta. Então vamos ver. Tá aqui o F. Por agora, né? Tá o valor de chave 10 e o predecessor é o A. Bom, 5 é menor do que 10. Então eu vou conseguir trocar. Eu consigo trocar. Vou colocar 5 aqui. E esse 5 tá vindo de quem? Tá vindo do C. Então eu venho aqui e coloco C aqui no lugar. Certo? Então é isso daí. E o D? O D também é adjacente ao C. Só que a aresta do C pro D tá 20, né? E se a gente vir aqui, já tem uma aresta com esse peso no A, né? Valendo pro A. Então não compensa trocar. Deixa quieto. E aí acabaram, né? A gente já avaliou pro B, já avaliou pro A, já avaliou pro F, já avaliou pro D. No fim das contas, o único que trocou foi o F, né? Que foi o que ficou azul aqui. Então, beleza. Quem que vai ser o próximo vértice a ser analisado? A gente tem o A, quer dizer, tem o B aqui, tem o D e tem o F. Qual que é o de menor chave? Tem 5, 20 e 10. Vai ser o F com 5, né? Então, a gente retira ele da fila e analisa seus adjacentes, que ainda estão na fila, né? Então, tá aqui o F. Quem que a gente precisa analisar? Quem que são os adjacentes do F? Tem o A, só que o A não está mais na fila, foi o primeiro que eu ranquei. Tem o C, só que o C também não está mais na fila, foi o segundo que eu ranquei. Então tem o D e o E. Então vamos ver. Do F pro D, tem 4. Qual que é o peso que está no D? Vamos ver, qual que é a chave do D? Vai ser 20, né? Tá 20 no D. Então não compensa, né? Não está compensando esse 20. A gente consegue trocar pro 4. Aí, então a gente troca pro 4. E quem que vai ser o predecessor do D, então? Vai ser o F, né? Vai ser do F pro D. A gente vem aqui e atualiza de A. A gente coloca o F. Tá certo? E no caso do E? Quem que tá no momento aqui? Bom, no caso do E, o E tá com infinito e não tem nenhum predecessor. Então a gente vem aqui e vê do F pro E. Qual que é a aresta? Essa daqui de peso 3. 3 é menor que infinito? É. Então eu atualizo. Coloco aqui 3 e falo de onde veio. Veio do F. Esse 3 veio do F. Ok? E aí acabou. Não tem mais adjacente ao F, a gente passa pro próximo. Ainda tem gente na fila? Bom, tem, né? Tem o B, tem o D, tem o E. Então a gente tem que continuar.
Bom, desses três aqui, quem que é o de menor chave? Tem o 3, tem o 4, tem o 10. É o 3, né? Que é o vértice E. Então a gente remove o vértice E. Coloquei um xizinho aqui. E agora a gente vai fazendo as análises. Quem são os adjacentes do E? São o F, só que o F já não está mais na fila, né? A gente arrancou ele na iteração anterior. É o B está na fila. Qual que é o caminho do E para o B? É 10. Né? Tá pesando 10. Vamos ver o que está lá agora. Bom, no momento, tá 10, né? Então, não vai, se for ficar elas por elas, a gente deixa quieto. Então, vamos voltar para cá. Qual que é o outro adjacente do E? É o D. Do E pro D, tá valendo 5. Compensa trocar? Então, vamos ver. Aqui tá o D. Pro vértice E, bom, tava valendo 4, né? Então, não compensa trocar não, né? De 5, se tá 4, o 4 é menor do que o 5. Se eu colocar o 5, eu vou acabar pagando mais. Então, deixa quieto, não troca não. Então, acabou, né? Só tinha esses 3 adjacentes, a gente já avaliou os 3. Mas ainda tem 2 elementos na fila, né? O D e o B, então a gente continua. Qual dos dois que é o menor? Bom, o menor é o D, né? Que tem aqui chave 4. Então a gente vai pegar o D e vai analisar o seguinte. Quem são os adjacentes do D? São o C, mas não está mais na fila. O A, mas não está mais na fila. O F, mas não está mais na fila. E o E, que também não está mais na fila. Então a gente acaba não analisando ninguém, né? Não fazendo nenhuma troca, porque não tem ninguém mais na fila. E agora fica faltando só o B. E no caso do B, vai ser a mesma coisa, né? Nem o A, nem o C e nem o E estão na fila mais. Então a gente acaba o algoritmo aqui. Retiramos o B, já analisamos, não tem mais ninguém na fila, o algoritmo acabou. E no fim das contas, então, quem que é a árvore geradora mínima? Bom, eu sei que a raiz é o A. Quem que vem depois do A? Como que eu ligo o A e o B? Essa é a ideia. Eu venho aqui... Como que eu vou ligar o A e o B? Eu preciso ligar o A e o B? Cadê o B? Quem que acabou sendo o pai do B? O pai do B é o A. Então, existe essa aresta do B para o A. Eu venho aqui e coloco essa aresta aqui. E depois, no caso do C, quem que é o pai do C? Vem aqui o C. Quem que acabou sendo o predecessor do C? Acabou sendo o A. Então, eu venho aqui e ligo o C com o A também. E no caso do D? Cadê o D? Aqui o D. Quem que acabou sendo o pai do D? Acabou sendo o F. Então eu venho aqui e ligo o D com o F. E o E? Quem que acabou sendo o pai do E? Acabou sendo o F. Então eu venho aqui e ligo o E com o F também. E o pai do F? O pai do F foi o C. Então eu venho aqui e ligo o C com o F também. Tá? Então desse grafo todo aqui, eu consegui extrair a árvore geradora mínima dele, tá? Que é o B ligado com o A, que é ligado com o C, que é ligado com o F e que liga com o D e o E. A gente percebe que é uma árvore, né? Porque é um grafo conexo e sem ciclos, e que é a árvore geradora desse grafo aqui, porque todos os vértices desse grafo estão sendo considerados aqui nesse subgrafo de forma conexa, né? No fim das contas, a gente vai ter que a soma dos pesos dessa árvore geradora vai ser 10 mais 5 mais 5 mais 4 mais 3, que é 27. Tá bom? Então este é o algoritmo de Prim. E eu deixei aqui um exemplo. Vamos executar o algoritmo de Prim. E eu deixei aqui um exemplo para a gente conferir. Eu vou definir esse mesmo grafo, né? Ele está definido aqui de uma forma computacional meio... Bom, não é das mais inteligentes, né? Mas é uma forma bem próxima da forma matemática, né? Eu defino os vértices, defino as arestas como sendo duplas mesmo, defino os pesos dessas arestas, uma função, né? Fazendo associação com esses pesos, e eu defino o grafo como sendo essa tripla de vértices, arestas e pesos. Então, vamos definir o grafo aqui. E vamos calcular quem que é os predecessores e as chaves dos vértices aqui, né? Eu coloquei
o passo a passo, né, naquele algoritmo lá, coloquei uns printzinhos que representa exatamente os cálculos, né, que a gente fez ali naquela tabelinha. Né? Primeiro ele considera a raiz, depois ele vai considerar o C, depois ele vai considerar o F, depois o E, o D e o último vai ser o B, igualzinho a gente fez. E se a gente perguntar, né, quem são os predecessores e as chaves, a gente vai perceber que vai bater igualzinho. Por exemplo, o predecessor do A não tem ninguém, porque ele é a raiz. A chave do A vai ser 0, porque não tem nenhuma aresta, né, antes do A. E o pai do B vai ser o A, cuja aresta vai ter peso 10, né, ligando o B com o A. Se vocês virem aqui, vocês vão ver que é isso mesmo, né, ó. O B com o A, 10. E a gente vê também que o predecessor do B é o A. O predecessor do C também vai ser o A, e a aresta que liga os dois vai ter peso 5. Então, o predecessor do C vai ser o A, e aqui está a aresta que liga os dois, tendo peso 5. E assim por diante, tá? No fim das contas, vocês montam, né, a árvore geradora mínima desse jeito que a gente conversou aqui, né, analisando quem que é pai de quem. Tudo bem? Então, esse foi o exemplo aqui, né, o passo a passo de como que se calcula a árvore geradora mínima de um grafo ponderado. E no próximo vídeo eu vou falar para vocês sobre um algoritmo muito parecido, né, com esse algoritmo de Prim, que é o algoritmo de Dijkstra. Né? Então, que é próprio para detecção de caminhos mínimos entre dois pontos de um grafo. Tudo bem? Então, vejo vocês no próximo vídeo.